E quando são 10 horas da noite e 30 minutos, estamos dando início a mais um programa da Superintendência da Juventude, Juventude Geração Eleita do nosso Ministério Restauração. Ministério esse que tem por pastor-presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira. E este departamento ao qual está se apresentando está sendo liderado pela Superintendência da Juventude, que está sob a responsabilidade do pastor Adriano Licidônio. Estamos aqui localizados na Avenida Farrapos 312, ao qual temos uma programação extensa de cultos, consagrações e louvores para estar adorando a Deus. Hoje nós estamos aqui para lhe apresentar um programa abençoado, né? Talvez um pouco mais contraído, pois nós estamos aqui entre amigos, né? O irmão João, meu cunhado, o irmão Elias já é um amigo de longa data. Então não nos leve a mal se saímos aqui, se descontrair um pouco, mas de uma forma cativante, uma forma edificante, algo que não vai prejudicar, né, essa interação que tem um núcleo em ser espiritual, de nos edificarmos nessa noite. Aleluia. Nós temos por tema, hoje, o título, que é Ação Maligna de Cegar o Entendimento. Nós iremos ver lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, um versículo a qual o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Vamos estar estudando para ver como é que funciona essa ação, como isso impera desde a igreja primitiva e está imperando não somente desde a igreja primitiva, mas desde o início de quando se criou a congregação de Deus, o povo de Israel, até os dias de hoje. Mas antes disso, eu quero estar aqui apresentando, então, o nosso irmão Elias. Paz do Senhor, irmão Elias. Paz do Senhor, irmão Tiago. E também apresentando o nosso irmão João. Paz do Senhor, irmão João. Paz do Senhor, meus irmãos. Glórias a Deus. Irmão Elias, nos leva a Deus em uma oração para darmos início nesse programa. Glória a Deus, vamos estar orando então. Altíssimo Deus e eterno Pai, Senhor, na Tua presença, Senhor, te agradecemos, ó Deus, por mais esta oportunidade, Senhor, a qual o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos aqui, ó Pai amado, com meus irmãos, ó Pai querido, Deus, ó Pai amado, estudando da palavra, Senhor, Deus, entendendo aquilo que o Senhor quer falar conosco e com os ouvintes, ó Pai eterno. Deus, que o Senhor possa, Senhor, ó Pai amado, abrir o nosso entendimento, Senhor, que nós possamos trazer, ó Pai amado, aquilo que o Senhor quer, Pai amado, revelar para nós, Senhor, aquilo que o povo precisa ouvir, Senhor. O Senhor possa nos dar seu entendimento, Senhor, das palavras, Senhor, que a gente venha, Senhor, ó Pai querido, fazer a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai amado, Deus, em nome do Senhor te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes, né, eu não me apresentei, né? Sou o irmão Tiago, ali líder da Juventude da área Monte Sião, aqui na zona leste de Porto Alegre, onde compreende ali o bairro São José, Coronel Aparício Borges, a zona leste de Porto Alegre. E meus irmãos, quando nós estávamos orando, ciente da escala que teríamos nesta quarta-feira, Deus me levou a meditar, né, em estudos que nós já temos disponíveis na nossa igreja, né? E uma área em que nós vimos que a juventude tem sido bastante afetada, que é a questão do entendimento, né? Muitas vezes nós vemos jovens se desviando, jovens fracos na fé, por falta de entendimento, de compreensão, de por que estão na casa do Senhor, por que estão ali exercendo, né, um culto ali semanalmente, ali, às vezes alguns determinados dias da semana, talvez consagrações aos sábados, vigílias, né? Às vezes muita juventude vai muito pelo impulso, ou vai assim, motivado, né? Talvez querendo uma mudança, mas profundamente às vezes não sabe, né, o porquê está ali. E nós iremos ver, pautado na palavra de Deus, que isso é uma ação maligna, isso é uma ação diabólica dos infernos para travar, para conseguir causar um abalo na vida espiritual de cada jovem, no meio da juventude. E nós iremos ver então uma ação, essa ação que é o Deus deste século. Nós lemos 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que nos diz: o Deus deste século cegou o entendimento. E para nós compreendermos, né, o que é o Deus deste século, nós precisamos entender o que é este século, né? O que a palavra de Deus está querendo dizer com este século.
Satanás, o inimigo das nossas almas, ele tem várias nomenclaturas, né? A qual a Bíblia vai dando ao decorrer das passagens. Como em Efésios 2, capítulo 2, vou pedir para o irmão Elias ler para nós. Efésios 2, capítulo 2. Efésios 2, 2? Isso. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então veja bem, aqui a palavra de Deus está nos dando uma outra nomenclatura ao inimigo das nossas almas, que é o príncipe da potestade do ar. Mas por que Deus, né, inspirou, ou melhor, Deus, através do seu Espírito, inspirou o apóstolo Paulo a dar outra nomenclatura para Satanás neste momento, o chamando de Deus deste século? Porque nós iremos ver que a palavra século ela tem um entendimento muito mais profundo. E vai se tratar de uma palavra que no original grego a nomenclatura é aion, né? Eu não falo grego, né? Nem irmão Elias, nem irmão João, nós não falamos grego, mas os fonemas que nós conseguimos ler através do estudo que nós temos, no original grego, aion quer designar, na sua tradição comum, quer dizer século ou era, que é vinculado a tempo, né? É um determinado tempo, que pode significar tanto eternidade ou um período específico de tempo. Então, quando lá em 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 4 e versículo 4, está falando o aion, está falando o século, quer dizer a era presente. Por isso que a palavra de Deus, neste versículo, não é algo determinado somente para aquela época da igreja primitiva, bem como toda a Bíblia não é, mas neste versículo mais ainda, Deus tratou de trazer uma palavra que no seu original quer determinar esta era. E nós lemos na época de Paulo, a era outra, o século era outro, era o início da igreja primitiva, era o século I do nosso calendário hoje em dia. Mas o apóstolo Paulo, ele determinou nesta era, deste século, porque é algo, uma ação diabólica que vem sido trazida durante anos e anos, séculos e séculos, e atua hoje nos nossos dias ainda. Basta, irmãos, nós tratarmos e vermos que a cegueira do entendimento a qual a Bíblia está nos tratando não é falta de inteligência, não é algo que talvez alguns vão ter e outros não vão ter por questões de acesso ao estudo, pois nós sabemos que nós vivemos um país onde existe uma grande desigualdade, nem todos têm as mesmas condições de estudo, nem todos têm a mesma condição de chegarem ao mesmo local através ali da sua educação básica. Mas aqui está falando de um impedimento espiritual. Aqui a palavra de Deus quer nos trazer um fato em que o cegar o entendimento está falando de impedir que nós venhamos a enxergar espiritualmente as riquezas do mundo vindouro, aquilo que o Senhor tem para nós lá na frente. Nós estamos cientes que quando nós iremos ser assunto aos céus, nós não vamos receber auréolas e ficarmos somente cantando Santo, Santo, né? Tem muita gente que tem aquela visão, irmão Elias, irmão João, que vai para o céu e vai ficar somente olhando as pedras, o chão de ouro, vai ficar lá analisando os anjos, agora é só lazer, é só paz, só calmaria. Não, nós teremos paz, nós não teremos a opressão, nós não teremos essa carne que nos oprime aqui na face da terra, não teremos tristeza, seremos livres de tudo isso. Aflição. Não teremos nada disso, aflição, tristeza. Nós teremos realmente paz de ter conquistado algo que somente os céus podem nos proporcionar. Pode falar, e o diabo ele não deixa então a pessoa enxergar lá na frente o que Deus tem. Exatamente. Então isso é a cegueira que o diabo traz. Exatamente. A pessoa para não enxergar. Isso aí. A pessoa não consegue vislumbrar, entender o que é o mundo vindouro, né? E se for olhar aos olhos da nossa carne, é monótono, né? A gente pensar que vamos somente ficar cantando Santo, Santo, Santo. Por mais que nossa alma esteja completamente alegre quando estamos numa vigília cantando Santo, 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 adorando ao Senhor, aos olhos da nossa carne, isso se torna monótono. Então por que eu vou passar aqui o mundo sofrendo, entre aspas, né, crucificando meu querer, minha vontade, negando tudo que eu gosto de fazer
em prol de ficar cantando junto com os anjos, sem parar, né? Mas não, a palavra de Deus nos fala sobre o mundo vindouro, a qual nós teremos um papel crucial neste mundo vindouro. Haverá trabalho no céu. Nós teremos outras atividades, manis, né? E nós estamos estudando na revista atual sobre o evangelismo, sobre o propósito que Deus tem através da igreja de eliminar a rebeldia, eliminar o mal deste universo, né, através da sua igreja, através de um propósito que Deus tem antes mesmo dos tempos eternos, né, antes mesmo que houvesse qualquer partícula física, antes que houvesse tudo que nós conhecemos, podemos dizer assim. Deus já tinha um plano para eliminar a rebeldia. E a igreja é um núcleo desse plano, né? Claro que Jesus é o atuante principal, mas a igreja é uma ferramenta crucial. Então a igreja, lá no mundo vindouro, irmãos, ela vai ser um ponto de referência, né? Nós iremos ver que Lúcifer e os demônios, e a terça parte dos anjos caíram juntamente com ele, através da soberba, da rebeldia, eles não vão ter poder de chegar diante de Deus e nos acusar quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando nos propomos a viver uma vida santa, uma vida justa. Por quê? Porque Deus nos fez inferiores a eles, e nós, mesmo com nossa debilidade, né, mesmo com um jovem que gosta de jogar um futebol, um jovem que gosta de tomar uma bebida, né, talvez gosta ali das festas da carne, né, ele negou tudo isso, ele abriu mão de tudo isso, o Senhor vai dizer, olha, tanto para os anjos, para os demônios, como para aquelas pessoas que não aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Olha, eles tiveram condições inferiores a de vocês, e mesmo assim eles permaneceram fiel. Isso não somente no julgamento, isso no mundo vindouro nós seremos ali espelho de obediência, de fidelidade, de humildade, de conquistar a salvação através de ser servos uns dos outros, ser servos do Senhor Jesus Cristo, e através da humildade. Mas é isto, irmão Elias, que o Satanás ele tenta causar uma cegueira terrível. E nós iremos ver como é que isso ocorre, né? Qual o processo que isso ocorre. Mas antes de nós partirmos para isso, nós devemos entender o que são os incrédulos, né? Não, incrédulo, irmão João, incrédulo, irmão Elias, é somente aqueles que acreditam em outra religião, né? Ou aqueles que dizem que são ateus, né? Aqueles que vivem numa vida alheia a Deus, acham que Deus não existe. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que não, né? Lá no grego, pistos, né? Incrédulos vem do grego apistos. Sendo pistos, né, que é uma palavra e o seu prefixo a, no grego pistos é crente. E a é negação. E o que seria a tradução literal desse termo, de apistos? É sem fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos crentes, quantos irmãos, quantas irmãs estão na casa do Senhor diariamente, até às vezes nós podemos colocar na situação de estarmos diariamente na casa do Senhor e, às vezes, para determinadas situações, faltar fé, né? Chega de frente a uma situação de enfermidade, chega de frente a uma situação... Nos dízimos, né? Nos dízimos, né? Hoje nosso pastor estava pregando referente à fidelidade nas nossas finanças através dos dízimos e ofertas alçadas, né? Então, várias áreas da nossa vida, às vezes nós temos, não, eu tenho fé para isso, mas acho que isso não é bem assim, né? A falta de fé de crer na palavra de Deus como nosso único guia. Então, isso inclui tantos que nunca aceitaram a Cristo, como aqueles que não tiveram os olhos abertos, os olhos do seu coração iluminados, para verem, para entenderem este reino, entenderem o poder de Deus e as riquezas do mundo vindouro, a qual a palavra de Deus nos promete. E nós iremos ver um caso disso de alguém que andou com Jesus. Lá em João, capítulo 20, versículo 27, Elias, vai nos falar de alguém que teve esse problema. E olha que ele andou com Jesus. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Glória a Deus. Veja bem, irmãos, né? Imagina, irmão João, o Senhor Jesus escolheu Tomé. Ali falou muito sobre a particularidade de Tomé na sua vida.
Tomé viu milagres, viu prodígios, viu maravilhas, mas na hora que ele já tinha a promessa que o Senhor morreria e ressuscitaria no terceiro dia, ele, não, estou vendo fantasma. Que papo é esse? Jesus ressuscitou, isso aí nunca aconteceu. Né? O que ele precisou? Ele precisou tocar nas mãos de Jesus, ter o tato físico para crer que ele era o Messias, que ele havia ressuscitado. E o que acontece aqui nessa história de Tomé? Não foi simplesmente uma falta de fé numa ressurreição, porque hoje em dia, se falasse que alguém ressuscitou, para nós, muitos eu creio que cairiam na motomia de dizer, não, impossível, não existe como uma pessoa morrer e ressuscitar, né? Por mais que estejamos evidências na palavra de Deus, né? Talvez testemunhos de irmãos próximos que aconteceu isso. As pessoas que não são crentes, né? Talvez não acreditam, né? Exatamente. Mas para nós cristãos que conhecemos a palavra e vimos ali os milagres de Jesus na própria Bíblia, talvez tem crentes ainda que não creem, né? Não Aí acredito. já fala sobre a fé de novo. Exatamente. É os crentes que não têm fé que a pessoa pode ressuscitar. Exatamente. Mas, de repente, o povo que não está na igreja, eles não têm o entendimento, né? Que a gente tem. Eles não têm a fé. Eles têm que ver para crer. Vai agora o irmão Tiago falar para o irmão João. Eu vi uma pessoa ressuscitar. Está morta, mas do nada ali, conjecturando, né? Oremos ali e a pessoa ressuscitou. Sim. Né? Talvez o irmão João fique meio assim, mas tá meio estranho isso aí, né? Incrédulo. É incrédulo. Assim se torna uma pessoa incrédula, sem fé. Exatamente. E o que a palavra de Deus que vai nos falar? Não sejas incrédulo, apistos, ou seja, antônimo, sem fé, mas crente, pistos. Então, o incrédulo é quem não teve os olhos. E o caso de Tomé, ele não era meramente não acreditar numa ressurreição, ele não cria no propósito vindouro. Por mais que ele tivesse andado com Cristo, ele não conseguia entender a visão de reino que Jesus estava passando. Isso acontece nos nossos dias atuais. Mesmo nós temos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, vemos profecias se cumprindo ali, as profecias messiânicas, desde Isaías, né, Jeremias, até a vinda de Jesus ali, que se decorreram séculos. Tem pessoas que ainda não creem, com algumas evidências históricas, datadas, as pessoas não creem. Então, estes são os incrédulos. Ou seja, o Deus desse século, o Deus dessa era moderna, cegou o entendimento dos incrédulos, aqueles que não têm fé. Inclusive aqueles que andam com Jesus, se dizem crentes, mas no final não creem de verdade. Então, esta é a denominação de incrédulo. Mas, para nós entendermos a questão do aion, que eu havia falado, do século, né, quando se trata desta era, deste tempo, a palavra sociológica mais precisa para isso, irmãos, através de estudos feitos por estudiosos, homens, né, das últimas décadas, é a manifestação, seria a cultura. Né? Hoje em dia, se perguntar para o brasileiro, né, ou em qualquer outro estado, em qualquer outro país, melhor dizendo, e perguntar qual é a cultura do Brasil? É o futebol e o carnaval, né? É a praia, né? As festas pagãs que tem no nosso país. Nós somos conhecidos como isso. Por quê? Porque é a nossa cultura. Talvez se nós formos lá no Nordeste do Brasil, qual é a cultura do gaúcho? Tomar o chimarrão, o churrasco, né? É o tchê, né? Que a gente tem muito forte aqui. É o bar, né? É a cultura. Só que nós iremos ver, irmãos, que isso é uma grande arma de Satanás. Arma de Satanás. Porque culturas são sistemas criados pelas sociedades humanas, ou seja, são coisas criadas pelos humanos, por homens, no decorrer do tempo, que é formado por o que as pessoas pensam, o que as pessoas fazem e o que produzem. Né? Então, veja bem, o fruto da sociedade contemporânea, né, a cultura da sociedade contemporânea, é a compreensão, é o liberalismo, é a sua independência, como podemos dizer, apresentativa. A pessoa pode se apresentar de uma forma independente, a pessoa pode se projetar independente, é o ser diferente, é o se identificar, né? Isso é fruto da nossa era, da cultura implantada hoje em dia.
talvez lá na década de 70, de 60, naquela época, se fosse hoje em dia aparecer uma pessoa com o cabelo talvez pintado de uma cor diferente, portando roupas que fogem do padrão cultural, aquilo lá seria tratado de uma forma ríspida. Tipo, não, essa pessoa é maluca, essa pessoa tem alguma dificuldade. Hoje em dia não, hoje é tudo transvestido através de uma compreensão, tudo tem que ser compreendido. Então, a cultura, ela abrange o que as pessoas pensam, o que fazem e o que produzem. E isso, irmãos, como é regido por homens que não buscam a Deus, homens que vivem uma vida ímpia, uma vida alheia a Deus, isso tem virado uma grande arma de Satanás, uma grande arma do inimigo para atingir a nossa vida como cristão e também a vida dos incrédulos, para cegar o entendimento do reino. Nós iremos continuar neste assunto, mas para não fadigar os irmãos ficarem pensando um pouco, também tendo a oportunidade de participar ali no chat, nós vamos pedir para a nossa irmã, que está ali operando, deixar um hino para nós. Nós estaremos ouvindo o louvor. Geração eleita, o nosso lema é: tens a beleza da cor e a ternura das aves, tens a pureza da flor de perfume suave, tens o aroma singelo que passa sem pressa, tens em tuas mãos as palavras de ricas promessas, tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens a sublime inocência no olhar da criança, e no dia a dia da vida tu és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar, e que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. a liberdade para louvar a Jesus aqui, meus irmãos. Tem liberdade ao Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus está Nas aqui. mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Que letra. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus.
nada mais vimos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens a vitória da morte, tens o segredo da vida, e só tu és, e só tu és, e só tu és meu Deus, meu Deus. Aleluia! Levante a sua mão e glorifique a Ele. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Glória a Deus. Estamos de volta aqui para dar continuidade no nosso tema sobre a ação maligna para cegar o entendimento. Mas antes, irmão João, nós temos um comentário, alguns comentários de um irmão. Quem está participando juntamente conosco? Glória a Deus. Quem está participando com nós é o irmão Robson. Pediu oração pela família. Evelyn e Nicolas. Também pelos amigos Pablo e irmão Camila. Sara e família. Orar também. E também a irmão Alexandre e Jonathan, de Viamão. Glória a Deus. Lhe agradecemos, irmão Robson, pela sua participação. Aleluia. Que Deus abençoe. E estaremos sim orando no final do programa sobre as suas petições. Amém? Para ficar mais claro sobre o que seria a cultura, como nós podemos entender esse sistema Aion, né? Como o Deus desse século opera, eu separei algumas eras, né? Ou séculos, né? Aion, né? Um determinado tempo de como o diabo atuou, né? Como é que a cultura representava aquele local. Nós podemos ver, irmãos, lá entre o século I e o século IV, na Roma Imperial, aquilo que atacou severamente a igreja primitiva, que o pensamento era politeísmo, ou seja, vários deuses, adoração a vários deuses, culto ao imperador como um deus, que a filosofia estoica, ou seja, aquela filosofia de evitar o sofrimento, de lidar com o sofrimento, hoje em dia ficou muito popular novamente, né? Às vezes entrar ali no YouTube aparece vários vídeos de algumas estátuas, né? Falando sobre seja forte, né? Supere os seus problemas, né? Filosofia estoica e epicurista, centrada no homem, né? Ou seja, o pensamento era um pensamento totalmente averso a Deus, né? Era um politeísmo, culto a um homem que era o imperador, era uma filosofia sobre o crescimento humano, olhando para si, né? As ações era a famosa, na Roma Imperial, a luta entre gladiadores, aquele entretenimento violento que existia na época. Algumas lutas, sim, levavam até mortes, outras não, mas era um entretenimento violento, né? Totalmente violento que acontecia no Coliseu e entre outros lugares. Orgias, tinha muitas relações impuras perante a palavra do Senhor, tanto no relacionamento homoafetivo, como no relacionamento heteroafetivo, das mais diversas formas, e as conquistas militares como honra suprema. Então, o que era o ápice daquela sociedade? O que a pessoa poderia fazer que seria considerado o ápice daquela sociedade? Seria a conquista militar, talvez um guerreiro que se destacou em uma batalha na conquista de um terreno para o Império Romano. E a produção disso gerou, né, templos a deuses pagãos, estátuas de culto imperial, literatura glorificando o poder terreno, né. Nós podemos ver aqui, então, irmãos, que o diabo ele usou, através da sua cultura, a glória ao Estado como substituto para a adoração a Deus, adoração ao Criador. Veja que estratégia diabólica. Através do quê? Da cultura.
Se fosse perguntar isso para aquelas pessoas, não, isso é cultura de Roma, isso está no DNA de Roma, isso é ser a Roma, né? Isso é ser o Império Romano. Mas era nada mais, nada menos que uma ação diabólica por trás. O Deus deste século, o Deus que imperou sobre aquele século, estava regendo o povo a se afastar de Deus, adorando a paganismo, adorando ao politeísmo, adorando a homens, glorificando ao Estado de Roma e não glorificando a Deus. Agora nós podemos pular então para a Idade Média. Nós iremos ver ali entre o século V até o século XV sobre a superstição misturada com religiosidade. Obras como Mérito de Salvação, Medo do Purgatório, né? Ali seria a forma de pensamento, né? Compre um terreno no céu, né? Se você não colaborar com o Estado católico da época, a católico apostólico romano, você poderá cair no purgatório. Se você pecar de tal forma que fira a Igreja Católica, você poderá estar indo para o purgatório, né? As ações, as famosas cruzadas, com movimentações políticas e econômicas, venda de indulgências, né? A produção da arte sacra, né? Aquelas artes de esculturas de santos, né? Como instrumento de poder eclesiástico, arquitetura de catedrais para intimidar e impressionar. Aqui, mais uma vez, o diabo se infiltrou dentro da religião católica, que se tornou totalmente averso daquilo que o cristianismo da igreja primitiva pregava, corrompendo o pensamento sobre a graça de Deus. A graça de Deus não era aqui nesta cultura, a graça de Deus não era mais usada, não era mais pregada. Era como se o sacrifício na cruz do Calvário fosse negligenciado, pois eles estavam exigindo pagamento monetário, pagamento, às vezes, com atitudes para honrar o Estado e supostamente adquirir um terreno no céu, né? Então, mais uma vez, a cultura da Idade Média, a cultura de muitas nações foram regidas, novamente, pelo Deus daquele século, que era Satanás. Agora vamos pular, então, para o nosso dia a dia, né? A cultura ocidental, né? A nossa cultura contemporânea. Hoje em dia o pensamento tudo é relativo, né? Relativismo moral, identitarismo, ou seja, a pessoa pode se identificar com o grupo que ela quer, se identificar da forma que ela quer. Hoje em dia, talvez, uma palavra mal colocada em um ambiente público vai ferir um grupo em que uma pessoa se identifica com aquele grupo, né? Nós temos o movimento woke, nós temos vários movimentos que identificam isso, né? Onde existe a minha verdade. Não, eu creio que a minha verdade é assim, né? Eu creio, a minha verdade não é o que meus pais me ensinaram, a minha verdade não é o que minha religião diz, não, a minha verdade é os meus conceitos que eu crio com base naquilo que eu conheço, com base nas minhas experiências, né? Uma espiritualidade sem um Deus pessoal. E, em virtude disso, nós temos ações em meio à sociedade, que é o consumismo, que é a hiperconectividade vazia, ou seja, querer se conectar, a famosa palavra muito usada hoje em dia, o networking. Quero ter networking com fulano, networking com ciclano, mas às vezes é um networking, uma amizade, uma conexão vazia, que às vezes não agrega, de fato. Uma sexualização precoce. Hoje nós temos leis que estão lutando contra isso, que se originaram aqui no Brasil, sobre crianças, desde cedo, já sexualizando através de músicas. Nós temos cancelamentos de valores bíblicos, pessoas que defendem valores e princípios bíblicos, não talvez sendo membros de uma igreja, mas por meramente serem conservadores aos olhos da sociedade, estão sendo cancelados, né? Estão sendo, hoje muito dia é usada a palavra cancelamento, né? E a produção hoje em dia é entretenimento que normaliza o oculto, ou seja, aquilo que era místico, aquilo que é oculto, está sendo mais normalizado, aquilo que era feito entre quatro paredes, se podemos assim dizer, está sendo mais exposto abertamente, né? Músicas e séries com simbologia satânica, IA e tecnologia como uma nova onisciência, ou seja, pessoas que consultam a IA como a detentora de todo conhecimento, e às vezes negligencia questões básicas, né? O nosso pastor Humberto falava até em seu podcast de igrejas que estão fadadas ao fracasso, igrejas que, na verdade, já não são mais igrejas de Cristo, pode ser igreja de qualquer outra coisa, mas não são de Cristo, em que o mestre delas são a IA, né? Pregações baseadas em inteligência artificial,
Não que a inteligência artificial seja uma ferramenta que não possa ser usada, não é isso que eu estou falando, mas é basear doutrinas e ensinamentos puramente em uma criação inventada pelo homem, em uma inteligência artificial que é um cúmulo de conhecimento e vai te dar uma resposta conveniente. Não há uma coisa revelada, né? Não é uma coisa revelada. É uma coisa na hora ali. Exatamente. É algo criado ali por fruto de conhecimento, de alimentação de base de dados humano, né? Aí talvez, aí saindo um pouco do foco ali, talvez nós cristãos usamos esse IA até muitas vezes para a palavra, né? Para pregar. Exatamente. E daí, como esse IA ele é uma coisa inteligente, ele vai te dar todos os pontos negativos e positivos ali da pregação que tu colocar ali. Vai te dar chaves de referência. Aí muitas das vezes o crente ele já nem ora, já não jejua, já não ora para Deus dar uma revelação para ele sobre a palavra que Deus quer dar, porque daí ele pesquisa ali no IA. E o IA dá todas as chaves para ele. Exatamente. Aí quando não prega a revelação que Deus deu para ele. Às vezes são palavras carregadas de emoção, mas não tem poder espiritual nenhum, impacto espiritual nenhum. Exatamente. As pessoas ouvem aquela palavra e continuam do mesmo jeito. Né? Não entra no coração, né? Não entra no coração. Porque não está debaixo de uma unção de Deus. Isso, irmão, às vezes tu tem um contexto, tu quer se aprofundar, talvez vai ser uma ferramenta útil. Mas o que muitas vezes acontece? Preciso pregar hoje à noite. Me dê sugestões de pregação referente a tal assunto. Ele dá montado. Exatamente. Dá montado. Né? Você Dá um não é esboço montado. Dá um esboço montado. Aí o crente não precisa se colocar para buscar, né? Exato, tá fácil. Já tá tudo ali, daí... Tá só sendo dominado, né, meu? pela inteligência artificial. Tecnologia. Pela tecnologia. Na verdade, isso já é uma... Voltando lá no primeiro negócio que a gente estava conversando, a cegueira. Exatamente. Já volta lá para a cegueira. O que daí- que abre nossos olhos? O que que nos ilumina? É a palavra de Deus. É oração, jejum. O que que a palavra de Deus vai dizer? A lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, para nós conseguirmos chegar nos nossos próprios pés, onde eles estão baseados e aonde nós iremos caminhar. Só que se você não tem uma revelação divina sobre a palavra, você às vezes acaba sendo guiado, você está apagando a luz. Né? Exatamente. Está apagando a luz, está sendo usado somente para conveniência. Isso é terrível. E esse IA, o diabo ele usa esses homens para criar esse aplicativo, né? Essa coisa que muita gente usa para nós também, né? Às vezes, em serviço, diariamente. né? Quer pesquisar uma coisa rápida, quer uma resposta rápida, a gente pesquisa ali, né? Mas o diabo às vezes usa a pessoa para criar isso, para botar dentro da igreja. Exato. Porque antigamente não tinha isso aí. Então o que o servo de Deus tinha que fazer? Ele tinha que ir para a Bíblia. Ele tinha que orar, tinha que jejuar para Deus dar uma revelação, porque só ali ele não ia entender. Meditar e meditar na E palavra. estudar né? embaixo da palavra. Meditar e meditar a palavra. Né? Então, veja, irmãos, a profundidade da complexidade disso, o problema disso. Então, veja bem, o que o Deus desse século está querendo? Eu peço, irmão João, possa abrir lá em Isaías, capítulo 14, versículo 14. O que Satanás, né, Lúcifer, o que ele está fazendo, né, através disso? Lembre que ele tinha um resplendor no céu. Ele foi despojado do reino de Deus. Ele era participante da glória de Deus. Era o sinete da perfeição, regente do coral celestial. Né? Mas o que ao ser retirado disso devido à sua soberba, devido a ser rejeitado pelo Deus que é onipotente, né? Rejeitado essa manifestação da soberba dele em querer assumir um trono que não era dele, o que ele quer fazer agora? Né? Irmão João, leia para nós então Isaías 14, 14. Amém. Subirei acima das mais altas nuvens, e sereis semelhante ao Altíssimo. Olha só, o que Satanás ele queria? Qual era o seu plano? Assumir acima das nuvens e ser igual ao Altíssimo. Ou seja, ele queria tomar um posto de reino. Só que ele não teve sucesso no céu. Só que ele viu? Uma segunda oportunidade. Deus criou o ser humano, Deus criou a terra. E o que ele tem trabalhado para fazer e infelizmente tem tido êxito na grande sociedade, né? É usurpar esse reino. Algo que era uma criação de Deus, ele conseguiu usurpar o sistema que rege essa criação. E o que ele faz? Ele induz as pessoas a tirarem o olho do Criador, a tirarem o olho de Deus, a tirarem o olho do Deus que fez o céu e a terra,
do Deus que o guarda diariamente, que o deu o fôlego de vida, para atrair para o seu sistema. Veja bem, Satanás ele é astuto, ele é esperto. Ele não ia querer puxar a atenção somente para ele, de uma forma direta para ele, né? Ele cria as coisas, o diabo vai... Agora, Vai lá. que veio na hora, assim... Aham. O diabo, ele cria as coisas. Como ele quis ser que nem Deus, ele queria que todo mundo adorasse ele, né? Sim. Certo? Então, ele vai criando as coisas e ele vai acrescentando nas igrejas. Aí, o que ele faz? Ele acrescenta nas igrejas, para o povo de Deus, tirar o foco, os olhos de Deus, que está pela Bíblia, para focar nas coisas que ele traz. Exato. Então, o diabo, ele usa essas coisas, ele cria coisas, né, para facilitar essas coisas assim, para entrar dentro da igreja, para tirar o foco da pessoa que está ali, né? Tira o foco e a pessoa começa a focar nas coisas que o diabo cria. Exatamente. Pensa comigo. Imagina. Como seria difícil fosse pensar na lógica humana assim. Deus ia lá Satanás tirar o olho de um Deus que é tudo perfeito. Vamos pensar assim na figura de um anjo todo bonitinho, com auréola, ser iluminado, ser de bondade, e focar numa figura que, claro que o ser humano criou esse pretexto, né? Que é um ser vermelho com chifre e um tridente. Seria muito mais difícil, né? Seria mais difícil. Então, o que Satanás fez? Né? Não, eu não vou apresentar o mal, eu não vou apresentar a minha maldade, eu não vou apresentar meu propósito final. Ele vai apresentar um sistema, algo que agrade. Vai apresentar algo que agrade a nossa carne e faça nós pecarmos, que é o que causa separação entre Deus e os homens. Não é altura, não é profundidade, não é distância, não é o ir e o vir, não é o que está por vir, não. É somente o pecado que causa separação entre Deus e os homens. É algo que vai facilitar o crente ir na igreja. Exato. Né? Porque muitas igrejas estão sendo feitas agora, né? Não pela palavra, é mais para aguçar o ego da pessoa, né? Porque senhor, tu vai ser abençoado, se fazer isso, né? Aguçar o ego hoje em dia, as palavras, né? E não é nenhuma pregação, é um... Às vezes é uma palestra exaltando o ego, né? Uma palestra exaltando o ego. Pedaço das palavras da Bíblia, né? E o diabo, ele cria essas coisas que é para facilitar pro crente, e daí o crente, ele já não ora, já não jejua, aí essas coisas tudo facilita para ele. Exatamente. Né? Agora como também muitos louvor. Hoje em dia, os jovens cantando louvor, e eles nem sabem o que está significando as palavras do louvor. Exatamente. Até isso a restauração bateu em cima, né? Zelando por isso. Graças a Deus que o Ministério da Restauração teve essa visão, né? Bem antigamente, né? O senhor vê o louvor... Tipo aquele Ruja e Leão. Isso, tem umas vários coisas... hinos que às vezes não tem base teológica. O hino é feito para nós memorizarmos a palavra, para nós exaltarmos e quebrantar nosso coração perante o Espírito Santo, e para decorar a doutrina, para zelar para a palavra, para inculcar na nossa mente. E às vezes nós estamos lá, eu sou o coitadinho de Jesus, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Tem várias coisas que às vezes estão cultuando o nosso ego e não cultuando a Deus. E até isso é um agir da cultura e é um agir, uma forma de Satanás cegar o entendimento. Que para entender que hoje em dia tem pessoas que colocam qualquer hino para ouvir, não tem um entendimento do hino que está ouvindo, e qual é o propósito de estar ouvindo aquele hino, qual é o propósito de estar adorando a Deus com aquele hino, né? Simplesmente boto para ouvir, eu achei bonitinha a melodia, tem um solo de guitarra que eu gosto. Que talvez os hinos que tem agora, a pessoa gosta por causa da emoção. Tipo, esse hino é de avivamento. O hino fala comigo, mas o hino é criado já para mexer com a pessoa. Tirar do foco, né, da palavra, porque antigamente os louvores antigamente era muita Bíblia, palavra, né? Passagens da Bíblia. Tu vai ver, a letra era rica, às vezes a letra era extensa, né? Tinha um refrãozinho, a letra era extensa, porque abordava várias coisas. Eu não sei se os irmãos chegaram a perceber que bem antigamente os hinos eram 5 minutos. Hoje os hinos são 12 minutos, 10 minutos. Repetição. Para inculcar olha como Satanás torceu isso. Era para inculcar a palavra. Hoje em dia tem hinos que inculcam o eu, o querer, a minha vontade. Eu sou sua casa favorita, eu sou, tipo assim, umas coisas... Uma estratégia que o diabo também ele usa, que antigamente os hinos que eram cantados,
tu não via ali o clipe, né? Quer dizer, o clipe era só um cartaz, né? Do cantor e o hino. Hoje em dia é um show. É. Então o diabo ele usa essa forma dele trabalhar que parece um show. Aí vai o Exatamente. cristão lá, vamos dizer que tá num show, né? Como Porque entrando de novo ali. Cegou o entendimento. Como eu tinha dito ali das igrejas. Hoje em dia tu entra numa igreja, é show de luzes, tudo escuro. Parece uma sala de cinema. hoje em dia nas igrejas assim, tu não sabe quem é o visitante, né? Porque Não tem uma vai de qualquer diferença. maneira, né? Quem é Não. um membro, né? Às vezes até o pastor está o envolvido pastor, ali, é. porque não tem uma diferença. Deus cegou tanto o entendimento dessas pessoas que elas creem que estão adorando. Misericórdia. Satanás cegou tanto o entendimento dessas pessoas que para elas fazendo aquilo que elas estão fazendo, elas estão sendo diferentes, elas estão adorando a Deus. Só que se basta ter um olhar clínico e espiritual, e às vezes até pessoas do mundo veem isso. Então, é porque eu vou para a igreja se ela anda do mesmo jeito que eu? Porque eu vou ir, não tem diferença, não vejo diferença, né? Então veja, irmãos, como Satanás ele ampliou isso, ele conseguiu ir muito além. O sucesso, o êxito que ele teve é muito grande, né? Então nós iremos ver, irmãos, que Satanás usa dardos inflamados, né? Conforme tem Efésios 6, capítulo 6, versículo 16, nos fala sobre os dardos inflamados malignos que são pensamentos que assaltam a nossa mente, né? Eu uso muito aquele exemplo que é algo terrível que às vezes a gente não tá nem pensando, né? Às vezes estamos ali na rua, quando eu passo um motoqueiro, aí vem aquele dardo nada, tomara que caia. Pô, mas o motoqueiro não me fez nada, não tem nada de... Ou também, muito acontece, né? No trânsito. Tá Ah. vindo de carro, te corta. Daí, o irmão Já na floresta, aquela carne, né? Ou o motoqueiro passa empinando aí. Se cair, eu passo por cima, né? Olha, pode ver, irmãos, Até um cachorro, né, irmão? Às um vezes cachorro. a gente se ira por um cachorro passar na rua. a gravidade disso. Então, pare e pense para ver como Satanás ele conseguiu influenciar de grande forma a cegar o entendimento das pessoas através dos pensamentos, através dos dardos inflamados, de ensinos de demônios, pessoas hoje em dia que ensinam em nome de Deus, em nome da palavra, doutrinas que são totalmente contraditórias à palavra de Deus, né? Ou até mais, durante a cultura, vários países foi pregado sobre reencarnação, tribos que estão isoladas hoje em dia que defendem o canibalismo, rituais místicos, tudo que uma cultura que foi imprimida num local onde não tiveram acesso a Cristo, não tiveram acesso à palavra. Então, nós compreendemos, né, como Satanás ele atuou e atua através da cultura, o que nós chamamos de cultura, para cegar o entendimento dos incrédulos, aqueles que não têm fé o suficiente para crerem no mundo vindouro, aqueles que não foram iluminados ainda pela palavra. Mas como nós já estamos na reta final, nós temos que apresentar uma solução. Nós temos que apresentar a forma que a igreja, que nós devemos combater isso, tanto para salvar almas, como para nós mesmos não cairmos neste mal. Irmão Elias, abre para nós em Efésios 1, 16 ao 18. Efésios capítulo 1, versículo 16 ao 18. Irmão João, lê para nós Lucas capítulo 4, versículo 18. Efésios o quê? Efésios capítulo 1, versículo 16 ao 18. 4:18. Irmão João, Lucas 4, 18. Primeiro irmão Elias, depois o irmão João. Daí dá uma pausa, depois... Efésios 1, 16 ao 18. Glória a Deus, vamos ler então. Amém. 16 aqui. Não cesso de dar graças por vós. Vamos ler de novo aqui. Não cesso de dar graça por vós, fazendo dimensão de vossas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e da revelação de pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Veja bem, qual é a ação da igreja, a ação
de nós que estamos procurando ser iluminados diariamente pelo Senhor é a oração pela iluminação. Orar para que Deus ilumine o entendimento das pessoas, para que esclareça, para que as pessoas possam ver que há algo que as cega, algo que lhe prende, e que é através da famosa cultura, é através do famoso eu sempre fiz isso, meu avô fez isso, meu pai fez isso, não, eu sempre aprendi assim, todo mundo faz, né? Para elas compreenderem isso. Olha, veja bem o que o apóstolo Paulo falou. Olha, não cesso das minhas orações por vós, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. É a oração. Quando, irmãos, formos sair para o evangelismo, quando formos falar com alguém que precisa que ainda vive numa vida de incredulidade, nós devemos praticar essa oração. Senhor, ilumina os olhos dessa pessoa. Que o Deus deste século não venha ter êxito em cegar o entendimento dessa pessoa. E agora também nós iremos ver outra forma, que é a pregação com demonstração do Espírito e de poder. É para nós, irmão João Lucas 4,18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Veja bem. Terminou? Não, pode continuar. Para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. Veja bem. Olha o que a palavra está nos dizendo. O Espírito do Senhor me ungiu. Irmãos, é pregar a palavra com demonstração do Espírito. Isso vai de encontro àquilo que nós estávamos falando, irmã Elis, sobre a pregação de ChatGPT, né? Agora os coach espiritual, né? Hoje em dia nem pastor é coach agora, né? Aquelas pessoas que estão ali puramente trazendo palavras para agradar o ego, agradar as paixões carnais daquela pessoa, sendo que o Senhor está nos chamando para pregar com a demonstração do Espírito Santo. É demonstração de poder, aquelas palavras que impactam. Quantas vezes, irmão, eu mesmo na minha caminhada de cristão, às vezes estava abalado, minha fé estava rasa por falta de oração, falta de jejum, reconheço isso na minha vida, né? Principalmente ali na fase da adolescência, em que isso acontece muito, muitas dúvidas assaltam a gente, né? E ir para um culto e uma palavra partir a gente ao meio, podemos dizer assim, né? Nossa alma, assim, ser descortinada ali. Por quê? Porque aquela pregação teve o poder, teve o impacto do Espírito Santo. Eu e o irmão Elias víamos conversando no carro sobre as pregações de terça-feira de ensinamento. São pregações, nosso pastor, o presidente pregam, que é algo novo, algo impactante da parte de Deus. E quantas almas estão sendo salvas ali? Talvez palavras que, olhando a olhos humanos, são palavras mais para um público mais avançado na fé. Mas não, a palavra ministrada com poder, com o Espírito, ela vai impactar a pessoa independente da situação que a pessoa está. Independente, ela vai quebrar, vai tirar as escamas dos olhos daquela pessoa e vai mostrar o caminho, vai iluminar. A palavra de Deus é o caminho. Vai iluminar. A pregação do pastor Humberto. A palavra de Deus é o caminho. Exatamente. Vai abrir um outro caminho, um caminho que ela não via. Agora, no caminho de salvação, uma vida que outrora era alheia a Deus, agora uma vida que se importa com o mundo vindouro, uma vida que se importa com uma eternidade que há de vir. Então, meus queridos irmãos, venhamos a lutar, juventude, contra esse espírito terrível que Satanás, o Deus desse século, tem usado as suas ferramentas para cegar o nosso entendimento. Se talvez você ainda não está bem balizado na fé, pelo amor da sua alma, busque orar por isso, leia a palavra. Nós temos em nosso ministério, ali pelo Telegram, nós temos ali a porção diária da leitura bíblica, onde o projeto é ler toda a palavra em um ano. Mas pensar, irmão Tiago, mas já perdi o início, agora já está em 1 Samuel, já passou muitos livros. Não tem problema, começa a ler agora, que daqui a um ano tu vai parar lá em Samuel de novo. Né? Não tem problema a ordem, mas não perca a oportunidade de iniciar. Não perca a oportunidade de estar ali, balizando tua fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Começa a ler. Nós temos os áudios ali também, talvez no seu dia a dia ali, tá difícil pegar uma Bíblia.
Nós, como cristãos, temos que lutar para ter uma Bíblia juntamente conosco, né? Nós temos celular, nós temos o texto mesmo, em páginas. Mas, tem uma dificuldade, minhas vistas cansam, não tem problema, coloca ali o áudio, começa a ouvir, começa a exercer a palavra de Deus na sua vida. Ver que ela vai frutificar e vai começar a iluminar, vai começar a te iluminar, vai tirar essas escamas do entendimento dos seus olhos, né? E vai começar a mostrar o entendimento de ser iluminado pela presença de Deus. A Deus pode até usar uma estratégia também sobre esses áudios, né? Sobre a leitura da palavra de Deus. Às vezes, quando a gente está voltando do serviço, muitos irmãos, irmãs, ou jovens Sim. que trabalham, eles pegam um ônibus, né? E no dia a dia a gente vê cada coisa, né? O diabo apresenta em todo momento, todo segundo, ele bota uma bandeja para nós olhar, pecar ou pensar alguma coisa, entendeu? Ter uma oportunidade de pecar, entendeu? E aí, de repente, né? Claro, se a pessoa escuta, né? Ou se não escuta, mas no fonezinho começar a escutar ali as palavras, tu vai pensando. Vai meditando. Então a tua mente ela não está vazia para as coisas carnais, as coisas do mundo. Exatamente. Né? Tu está ligado na palavra, escutando a palavra de Deus. Exatamente. Então tua mente está ali, tu está prestando atenção ali, imaginando, quem sabe, né? Exatamente. Então é uma oportunidade. É uma oportunidade que nós temos de refletir sobre isso, de adotar, pegar esses caminhos que estão sendo abertos para nós e aproveitar. E se você ficou curioso, como eu havia falado, não foi nada tirado da cabeça do Monte Tiago, né? Deus deu uma direção, mas nós já temos uma base de estudo muito forte, graças ao bom Deus, né? A qual nós temos a nossa nova revista, que é o Evangelismo. Arrebatar almas do controle do diabo, uma missão e uma necessidade para cada cristão. Né? Eu não quis falar sobre ela logo de início, porque eu queria que você encarasse este tema como uma questão pessoal, análise pessoal. Mas é de grande valia isso, pensarmos que isso também serve para nós resgatarmos almas que estão na mão do inimigo. Então, não deixe de adquirir, ela tem um custo de R$24 ali na Ramo da Videira, né? Deu uma engasgada aqui, Ramo da Videira, nossa livraria, aqui que você pode encontrar na Avenida Farrapos 312, e estar meditando neste assunto. Nós pegamos um trecho da lição 8, né? Que fala sobre o tema a qual abordamos. Mas, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim. Vamos fazer uma oração, então, pelos pedidos de oração e por este tema, que o Senhor venha iluminar os nossos olhos, o nosso entendimento. Bom, João, faça oração por nós. Amém. Oramos então. Senhor Deus e eterno Pai. Pai querido e Pai Santo, te levamos agora, Pai querido e Pai amado. A cada alma, Pai querido e Pai Santo, aqui, a qual o meu irmão, Senhor, esteve aqui, Pai querido, irmão Robson, Pai. Pedindo, Pai querido e Pai Santo, libertação. Pedindo, Pai querido e Pai amado, que abra o entendimento dessas almas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido e Pai Santo, vai abençoando, Pai querido e Pai amado. Senhor, Pai querido e Pai Santo, obrigado, Pai querido e Pai amado, por estar aqui conosco, Pai. Por nos trazer, Pai querido e Pai Santo, com segurança aqui, Senhor. Pai querido e Pai amado, sabemos aqui, Pai querido e Pai Santo, que chegar até aqui, Senhor, tem muitas batalhas, Senhor. O inimigo, Pai querido e Pai Santo, tenta de tudo, Pai querido e Pai amado. Senhor, tenta fazer de tudo para a gente não chegar, Senhor. Para não poder falar a palavra do Senhor, Pai querido e Pai amado. Mas te agradeço, Pai querido e Pai Santo, por este estudo, Pai querido e Pai Santo, grandioso, desta revista, Pai querido e Pai Santo, a qual o pastor Humberto, Senhor, nosso presidente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido e Pai Santo, se dedicou, Senhor, orou, jejuou, Pai querido e Pai amado, para fazer, Pai querido, esse estudo, Pai querido e Pai Santo. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai querido e Pai amado, a cada um que está aqui, Senhor, agora. A cada pessoa, Pai querido e Pai Santo, que está passando aqui na frente agora, Pai querido e Pai amado, com aquela alma aflita, Senhor, aquele pensamento de querer se matar, Senhor. Pai querido e Pai Santo, quando passar aqui na frente, na Farrapos, número 312, Senhor, que ele venha querer entrar, Senhor, para orar. Que ele venha querer entrar para te conhecer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido e Pai Santo, te agradeço por cada alma, Pai querido e Pai amado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém e amém. Agradecemos a sua audiência, a sua companhia até o final deste programa. E lembrando, juventude, o nosso lema é Deus na frente. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluia. Deus, nesta nação falida com conceitos. 23h30.